Lernhunsrikisch. Lektion 62. Vamos falar hoje de um tipo de advérbio super comum em unsriquiano, os advérbios t. E outra coisa importante é deixar o seu like. Os advérbios t são advérbios derivados de preposições. Eles substituem uma construção formada por uma preposição mais um pronome pessoal, quando esse pronome pessoal se referir a um ser inanimado. A gente vai ver aqui 16 preposições formando advérbios desse tipo. Von, mit, zu, bei, fa, vor, no, on, auf, gehe, durch, über, welche, in e aus. Vamos começar com a preposição von. Já vimos como essa preposição geralmente é traduzida para o português como de. Ela pode indicar o possuidor de algo. Der Karre von meinem Vater ist schwarz. O carro do meu pai é preto. Pode representar a origem de algo também. Wir sind von der Schule gekommen. Nós viemos da escola. Ou pode ser usada com alguns verbos também. Ich weiß nichts von ihrer Leben. Não sei nada da vida deles. Sie haben vom Mädchen gesprochen. Eles falaram da menina. Pois bem, repare nessa última frase. Sie haben vom Mädchen gesprochen. Eles falaram da menina. Eu poderia substituir a menina por um pronome pessoal e falar Sie haben von ihm gesprochen. Eles falaram dela. Agora na frase Ich weiß nichts von ihrer Leben, se eu trocasse por um pronome também, eu teria Ich weiß nichts von ihm. Só que você não pode fazer isso. Construções com pronomes pessoais não podem ser usadas com coisas inanimadas. A frase, dessa forma, daria a entender que eu não sei nada dele, dela, uma pessoa ou no máximo um animal. Mas a vida deles não é um ser animado. A vida é uma coisa abstrata, então a forma adequada de falar é Ich weiß nichts davon. Acrescentamos um t colado na frente da preposição e a preposição passa a ser pronunciada acentuada. A sílaba tônica cai no fun, tafun. A gente pode traduzir tafun como disso para o português. Apesar de em português isso ser uma junção de uma preposição com um pronome, em unsriquiano tafun é tratado como um advérbio. Vamos ver uns Beispielsätze então. All wissen schon davon. Todos já sabem disso. Ou em português poderíamos também simplesmente dizer todos já sabem, sem incluir o disso. Sie hat davon getrunken. Ela tomou disso. Tomou dela, da bebida. Gib mir alles davon. Dê-me tudo disso. Dê-me tudo dele. Niemand darf davon sprechen. Ninguém pode falar disso. Se de von temos davon, de mit, com, temos damit, com isso. Zu, para, a, origina dazu, para isso, a isso. Pai, junto a, origina dabei, junto a isso, ou simplesmente junto. Vamos a Beispielsätze com esses três advérbios. Wir haben viel Spaß damit. Nos divertimos muito com isso. Literalmente, nós tivemos muita diversão com isso. Gestern haben Kinder damit gespielt. Ontem crianças brincaram com isso. Du hast damit angefangen. Você começou com isso. Wenn sie kochen, gucken sie immer Televisão dabei. Quando eles cozinham, sempre assistem televisão junto. Wir zu der Brücke kamen, haben schöne Baum dabei gesehen. Quando ele chegou à ponte, viu uma bela árvore junto a ela. Haben sie Zucker dabei getan? Eles puseram açúcar junto? Com a preposição zu, as coisas são um pouco mais complexas. Geralmente usamos zu para indicar o destino, certo? Wie seid ihr zu der Schule gekommen? Como vocês vieram para a escola? E destinos são lugares, então costumam ser substituídos por um advérbio como to, aqui, ou tat, ali. Wie seid ihr dahin gekommen? Lembre-se de que quando usamos um advérbio de lugar com um verbo que indica movimento para aquele lugar,
o verbo precisa receber o prefixo separável hin. Pois bem, aqui não poderíamos dizer Wie seid ihr dazu gekommen, substituindo zu der Schule por dazu. Então, em que situações usamos dazu? Um caso é quando zu é de fato uma coisa e não um lugar, como em sentidos mais abstratos, como um assunto sendo tratado. Morgen kommen wir zu der Relativitätstheorie. Amanhã chegaremos à teoria da relatividade. Aqui você pode dizer Morgen kommen wir dazu. Amanhã chegaremos a isso, chegaremos a ela. Existem também verbos que usam zu como preposição em suas construções. Um exemplo é o verbo gehören, pertencer. Quando você se refere a pertencer como sendo parte de uma coisa, você usa a preposição zu. Das Rad gehört zum Karren. A roda pertence ao carro. Então a gente pode dizer Das Rad gehört dazu. A roda pertence a isso, pertence a ele. Vamos a mais 3 preposições então. A preposição fa, como sabemos, significa para ou por. Aqui a forma adverbializada fica davor. Não dizemos davor ou davor, mas davor. A preposição for significa antes de, e sua forma adverbializada também é davor. Como podem perceber, fa e for ambas formam o advérbio davor. Lembre-se de que quando eu apresentei a preposição fa, eu disse que há falantes que a pronunciam fó ou foa, né? Pois bem, aqui no advérbio todos dizem davor, ao menos até onde eu tenha percebido. E a outra preposição que a gente vai apresentar com essas é no, depois de, cuja forma adverbializada é tamno. Note que essa é irregular. Não dizemos tano, mas tamno, com um M ali. Pois é, línguas são irregulares. Lide com isso. Geht damit Beispielsatz. Das Mädchen dankt seiner Mutter davor. A menina agradece sua mãe por isso. Davor schaffen wir. Para isso trabalhamos. Wer hat davor hier gewohnt? Quem morou aqui antes disso? Quem morou aqui antes? Davor waren wir glücklich. Antes éramos felizes. Sie hat davor geschreit. Ela gritou por isso, diante disso. Was ist dann passiert? O que aconteceu depois? Dann will ich dir einen Platz zeigen. Depois quero te mostrar um lugar. Vamos ver mais 2 preposições e seus advérbios, mas kannst du davor den Kanal nachzeichnen? A preposição on significa em, a, conectado a, e sua forma adverbializada se torna tron. Note que não é ton, mas tron. Quando a preposição começa com vogal, não acrescentamos t, mas tr. Tron é nisso, a isso, conectado a isso. Da mesma forma, uf, em, sobre, em cima de, se torna truf, nisso, em cima, sobre isso. Existe mais uma diferença de tron e truf em relação aos outros advérbios desse tipo. Tron e truf são tratados como prefixos separáveis dos verbos. Assim, eles sempre ficam colados no verbo ou, quando se separam, ficam no final da oração. Veja aqui, por exemplo. Sie hat sich draufgesetzt. Ela se sentou em cima. O verbo é draufsetzen, sentar em cima. Das Kind tritt drauf. A criança pisa em cima. O verbo é drauftreten, pisar em cima. Como o prefixo separável sempre é o último elemento da oração quando se separa do verbo, já que é seu complemento principal, você não costuma colocar truf e tron no começo da frase, como em Drauftritt das Kind. Uma construção dessas poderia aparecer num poema, talvez, mas não é uma ordem típica da fala normal. Ich schaffe dran. Eu trabalho nisso, estou trabalhando nisso. O verbo é dran schaffen, trabalhar nisso. Was hängt sie da dran? O que ela está pendurando ali? O verbo é dranhängen, pendurar nisso. Er schreibt etwas drauf. Ele está escrevendo algo em cima. Draufschreiben, escrever em cima. Vimos 9 das 16 preposições que formam advérbios t.
Para não sobrecarregar de informação nessa lição, veremos as demais 7 na próxima lição. E se você quer ter mais contato com os Riquiano para potencializar seu aprendizado, torne-se um apoiador do canal pela campanha do Catarse. Você vai poder ter acesso a conteúdo exclusivo e a participar de um grupo de WhatsApp comigo e outros estudantes. O link está na descrição. Dá uma conferida. Outra forma de você apoiar é por doações espontâneas de qualquer valor via Pix ou PayPal. Qualquer realzinho já ajuda bastante. E confere também meu Instagram, onde eventualmente posto um conteúdo extra. Dankeschön und bis bald!